Em confronto direto contra o Z4 do Brasileirão, Goiás visita a equipe do América Mineiro em partida neste domingo, às 6 horas da noite, no Estádio Independência. No vídeo de hoje, quero trazer aqui para vocês as prováveis escalações, como o Jair Ventura pode escalar esse time agora contando com 3 novidades em relação ao último jogo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Será que mantém a mesma formação? Em relação ao Apodi e também ao Nicolas, podem começar jogando? Quero trazer os detalhes para vocês em nosso vídeo de hoje. Além, claro, da equipe do América Mineiro, time que vem fazendo boas partidas em outras competições, mas dentro do Brasileirão é o primeiro time no Z4 da Série A. Quero trazer também os detalhes da equipe de Belo Horizonte. Esses serão os principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição também. E o seu palpite para esse América Mineiro e Goiás às 6 horas hoje, pode deixar aqui embaixo a sua opinião e ajudar a gente também no algoritmo com o seu comentário, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês, caso você não saiba aonde assistir América Mineiro e Goiás nessa 15ª rodada, te indico a Agin TV, plano de apenas R$30 mensais, onde inclusive para quem vier aqui do YouTube do Goiás News, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Por lá você confere os jogos da Série A, Série B, Série C do Brasileirão, além disso há diversos outros canais, como a ESPN, Fox Sports. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Já vai lá e confira a Agin TV para poder assistir esse jogão na tela do seu celular ou Smart TV, computador e muito mais, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre essa escalação do técnico Jair Ventura, quais serão as novidades para enfrentar esse duro time do América Mineiro lá em Belo Horizonte. Ele que conta com a volta do lateral direito Maguinho, esse sim com toda certeza será titular na lateral direita do Goiás, ficou suspenso após levar o seu terceiro cartão amarelo ainda lá no jogo contra o Corinthians, jogou na Copa do Brasil no meio de semana passado contra a equipe do Atlético Goianiense e ficou não foi relacionado no duelo diante do Cuiabá, pois estava suspenso, agora sim sendo mais uma opção. Além disso, a tendência é que apenas o Nicolas seja relacionado para esse jogo. Os dois viajaram, tanto o Nicolas quanto o Apodi, entretanto, a princípio apenas o Nicolas ficará à disposição no banco de reservas. No mais, a provável escalação do Goiás deve ser essa mesma que a gente vem vendo nos últimos jogos, pelo menos o Jair Ventura não tendo tantos problemas assim nas suas contusões. Hoje, para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor, de jogadores realmente que estão contundidos e que não irão participar desse duelo, apenas o zagueirão Sidmar, que não joga na temporada, assim como o Mateuzinho e também o atacante, o Matheus Felipe. Outro jogador também que está lesionado, mas que irão retornar, da Silva, zagueiro, e também o lateral esquerdo, Hugo. Provável escalação do Goiás deve ser com o Tadeu no gol, a zaga com os 3 defensores, Ian Souto, Reinaldo centralizado e o Caetano no lado esquerdo do campo, lateral direita com o Maguinho, lateral esquerda com o jovem Juan Pablo, que vem ganhando força nessa disputa pela posição na lateral esquerda. Nos 2 meio-campistas, o primeiro volante o Matheus Salles, o segundo o Dieguinho para ajudar nessa saída de bola, e um pouquinho mais à frente o Elvis. Lá no ataque, Pedro Raul centralizado e o Vinícius caindo mais como um ponta esquerda pelos lados do campo. Existe até a possibilidade do Goiás jogar com 2 volantes nesse duelo, Inclusive nos últimos treinamentos do Goiás, Jair Ventura a princípio optou por uma escalação parecida com essa, só não tenho certeza em qual vaga de qual jogador, de quem queria colocar esse segundo defensor. Também se você olhar aquela arte do Goiás, antes do jogo, você pode ver que na capa vai estar o Caio Vinícius e o próprio Matheus Salles. Enfim, fico na dúvida, será que o Dieguinho volta para a lateral direita? O Maguinho pega banco e deixa dois volantes, talvez o Caio Vinícius e o Matheus Salles? Eu não faria isso. Acho que o Elvis ele precisa ter um pouquinho mais de liberdade. Se o Elvis ficar atacando e defendendo, ele esgota muito rápido, Acho que seria uma coisa a se pensar para o Jair Ventura, mas eu gosto demais também do Dieguinho no meio de campo. É um cara que consegue sair da marcação muito fácil, enfim, criar jogadas. Acho um cara realmente muito técnico e também com muita raça, pode ajudar nesse meio de campo, assim como o lateral direito Maguinho, Fez boas partidas contra o Atlético Goianiense, contra, por exemplo, o Fortaleza, o Botafogo, o Red Bull Bragantino. Acho que é um cara que eu manteria dentro do time. Na lateral esquerda também o Juan Pablo vem mostrando bastante personalidade, apesar da pouca idade. É um lateral mais defensor, um cara que realmente não costuma apoiar tanto até esse momento dentro do time principal, mas vem ajudando dentro do esquema tático do técnico Jair Ventura. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa escalação. Você iria com 2 volantes ou manteria esse esquema assim com o Dieguinho e apenas um volante, no caso sendo
o Matheus Salles. Lembrando que o Goiás tem 3 zagueiros, ajuda um pouquinho mais nessa recomposição, principalmente na questão defensiva. Além disso, pelo menos o Jair Ventura tendo agora um pouquinho mais de opções no banco de reservas. Já falei do Nicolas, o Apodi, caso ele realmente esteja à disposição, um pouquinho difícil, a tendência é que só fique realmente 100% contra o Atlético Paranaense no próximo sábado. Mesmo assim, já tem opções melhores, né? Tem o Luan Dias, o próprio Natão, o Henrique Lorilo, Auremil, Caio Vinícius, Felipe Bastos, vamos ver aqui outros, o Pedrinho também, que é um jogador que vem se destacando na segunda etapa, o jovem Vitor Hugo. Na lateral esquerda pode ser tanto o Danilo Barcelos quanto o Dadá Belmonte, ou seja, pelo menos um time um pouquinho mais completo do que teve em partidas anteriores, diante Corinthians, o próprio Fortaleza, fora de casa, o Goiás já estava bastante desfalcado, enfim, aos poucos melhorando para essa reta final de primeiro turno. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa provável escalação dos 11 iniciais do Verdão. O Goiás que nos seus últimos jogos fora de casa até que jogou bem, né? Conseguiu se sair bem. O último jogo fora foi contra a equipe do Atlético Goianiense na Copa do Brasil, empate por 0-0. Anteriormente a isso, uma derrota para o Corinthians em Itaquera por 1-0 também, né? Jogo bastante polêmico, acho que o Goiás pelo menos mereceu um empate naquele jogo, diante do Fortaleza 1-1, e a última vitória do Goiás, né, há 4 rodadas atrás, se a gente considerar apenas os jogos fora de casa, incluindo a Copa do Brasil, vitória contra o Botafogo no Engenhão por 2-1, e antes disso, né, mais uma outra vitória contra o Red Bull Bragantino e a classificação na Copa do Brasil. Ou seja, o time do Jair Ventura entende como jogar fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, nos jogos de mata-mata também. Acho que pode ser uma surpresa para esse jogo diante o América Mineiro. Vamos falar agora também sobre o adversário do Goiás, né? O América Mineiro que é o primeiro time dentro do Z4 da competição. Eles que não venciam há 5 jogos, foram 4 derrotas e um empate nessa sequência no Campeonato Brasileiro. Perdeu inclusive alguns jogos em casa, né? Para o Ceará 2-0, depois disso perdeu para o São Paulo fora por 1-0, inclusive jogando bem melhor nesse jogo diante do São Paulo. América Mineiro empatou com o Fluminense, foi a única sequência onde ele não perdeu nesses últimos 5 jogos anteriores, dentro de casa 0-0, inclusive o América que ficou com um a menos nesse jogo completo, né? Depois disso perdeu para o Fortaleza lá no Ceará e para o Flamengo também no Rio de Janeiro por 3-0, antes de enfrentar o Botafogo na Copa do Brasil. Jogo de ida das oitavas de finais também, vitória do América Mineiro por 3-0 no Independência. Então, eu até gosto quando um time faz um jogo em outra competição e consegue vencer assim, colocando os seus pontos principais. É óbvio que a gente quer enfrentar o time na pior fase possível, né? Mas o América Mineiro deixou claro o que tem de capacidade, principalmente dos seus recursos, nessa partida do meio de semana contra o Botafogo. Então, com toda certeza, o Jair Ventura, o quão estudioso ele é, né? Com toda certeza, junto com a sua comissão técnica, já deve ter avaliado os principais pontos fortes da equipe mineira, né? Que são principalmente o América Mineiro, ele gosta de jogar com a bola mais dominada, mais calma, roda de um lado para o outro, busca principalmente a referência dos 2 pontas, ou o Everaldo, ou pode ser o Pedrinho também lá no lado direito, e a referência de um camisa 9, né? Passando ali pelo Alê, que é o camisa 10, ou o Wellington Paulista, que nesse último jogo contra o Botafogo foi titular, voltou a ser titular depois de um certo tempo, inclusive marcou, né, o primeiro gol da vitória diante a equipe do Botafogo. Então realmente é um time enjoado de se jogar, não vejo o América Mineiro assim como o principal candidato ao rebaixamento, mas nesse momento é um jogo direto, né? É o primeiro time dentro do Z4 da competição, importante também uma vitória nesse jogo fora de casa. A equipe do América Mineiro, comandada pelo técnico Wagner Mancini, só não poderá contar com o lateral direito Patrick, que está suspenso no Campeonato Brasileiro. Ele inclusive jogou muito bem diante do Botafogo na Copa do Brasil, acha um reforço para o Goiás. Principalmente que quem vai entrar no lugar dele é o Raul Cáceres, que é um lateral direito que tem mais uma característica de um defensor. Não corre tanto. Na outra lateral também o Danilo Barcelos é um jogador mais lento, talvez o Vinícius podendo se sobressair nessa jogada de contra-ataque. A tendência também que o Jailson retorne ao gol. Matheus Cavicchioli havia sido o nome, né, nessas últimas partidas. 2 bons goleiros, acho que eu não vejo vantagem de nenhum desses dois, não. No provável escalação do América Mineiro, Jailson no gol, lateral direita com Raul Cáceres, a zaga com o Éder, ex-Atlético Goianiense, e o Luan Patrick, jovem zagueiro também. Na lateral esquerda, o Danilo Avelar. Meio de campo com o Lucas Cal, Juninho e um pouquinho mais avançado o Alê. Lá na frente, Everaldo do lado esquerdo, Pedrinho no lado direito. E centralizado o Wellington Paulista. Realmente um time bem legal, bem interessante. Já vem com essa cara aí praticamente há 2, 3 temporadas consecutivas. Como eu falei, não é um time que pressiona demais a saída de bola. Assim que perde a bola, eles tentam recuperar o mais rápido possível, mas não vai ser aquele time que vai incomodar demais o Goiás na sua saída de jogo, e principalmente conta com esse poder da bola aérea. O Iago Maidana era um cara que fazia muitos gols de escanteios, acabou que, se eu não me engano, ele lesionou, não estará à disposição nesse duelo diante
a equipe do Goiás, né? E o meio de campo também deles é muito equilibrado, né? O Juninho é um cara que tem bastante personalidade por ser esse segundo volante, o Lucas Cal também um pouquinho mais defensivo, e o Ale, que é um cara que pega muito bem de fora da área. Acho que o Goiás, nesse esquema de 3 zagueiros, leva uma certa vantagem em relação na formação do América Mineiro. Vamos ver se dá certo, né? Tanto na prática quanto também, assim como a gente imagina na teoria. O Goiás marcando bem as bolas aéreas com seus 3 zagueiros, tem outros jogadores altos também para o cabeceio. Acho que pode se sobressair nesse duelo em Belo Horizonte. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre a equipe do América Mineiro e como que você acha que o Jair Ventura deve escalar esse time, né, para buscar o melhor resultado possível em mais um jogo fora de casa. E para finalizar essa questão da parte de tabela, o Goiás pode inclusive, caso não perder esse jogo para o América Mineiro, apenas nessa hipótese, o Goiás pode sim terminar a rodada dentro do Z4 do Brasileirão, isso por conta desse campeonato que é muito embolado, né? O Goiás precisa urgentemente de uma sequência de pelo menos 2 resultados sem perder, né? Ou até 3, né? Por exemplo, numa sequência de 3 jogos, ganhar 2 e empatar 1 para sair de vez dessa zona que fica tão perigoso, né? Apenas uma partida de margem, você já pode voltar para a zona de rebaixamento. O América Mineiro, que hoje é o primeiro time dentro do Z4, ou seja, confrontos diretos, o América Mineiro tem 15 pontos, o Goiás tem 17. Caso o Goiás perca, aí sim o América Mineiro passaria, mas no empate manteria a equipe do América dentro do Z4 da competição. E o Coritiba, que é o 16º, hoje o primeiro time fora da zona, recebe a equipe do Fortaleza, o último colocado dentro de casa também, né? O Fortaleza que tem apenas 10 pontos, também não vejo como um time que vai brigar contra o rebaixamento durante o campeonato todo, mas se terminar, né, vai passando jogos o Fortaleza na última colocação, aí não tem como negar, né? Então realmente são 2 jogos diretos, também está acontecendo inclusive agora, 11 horas da manhã, né? Cuiabá e Avaí. O ideal nesse jogo seria realmente um empate. Eu vejo ainda como o Avaí um dos potenciais candidatos ao rebaixamento. Então é um jogo bem complicado. Acho que o empate hoje não estaria de mau resultado todo, mas dá sim para o Goiás buscar uma vitória, assim como, por exemplo, fez o Ceará, né? O Ceará fez um jogo bem inteligente contra o América Mineiro no Independência e venceu lá por 2-0. Bora falar também a respeito do histórico entre Goiás e América Mineiro. Inclusive que os dois times têm uma certa ligação, né? Os primeiros uniformes que o Goiás jogou profissionalmente foram doados pela equipe do América Mineiro, enfim, realmente tendo essa boa relação entre goianos e mineiros. Se a gente considerar todos os jogos da história, são 17 partidas, a primeira delas lá em 1970 e a última delas aconteceu em 2017 pela Série B. Foram no total 17 jogos, 10 vitórias do Goiás, 5 empates e apenas 2 vitórias do América Mineiro, isso contando amistosos. Se a gente tirar esses 2 amistosos, no total foram 2, uma vitória para cada, né? Então seria em jogos oficiais 15 partidas, 9 vitórias do Goiás, 1 apenas do América Mineiro e outros 5 empates. O último jogo entre Goiás e América, na Série B de 2017, empate no Estádio Olímpico por 1-1. O gol do Goiás foi marcado pelo Gustavo, né? Aquele Gustavo que estava emprestado pelo Corinthians. No Independência, o Goiás empatou fora de casa também por 1-1, gol do Jean Carlos. Anteriormente a isso também o Goiás tem até que um bom histórico, jogando fora de casa contra o América Mineiro. Em 2012 venceu por 2-1, gols ali do Walter naquela ocasião também, né, em duelo lá em Belo Horizonte. Na Copa do Brasil acabou empatando por 0-0, enfim, realmente tendo um bom histórico nesse jogo fora de casa. Pela Série A do Brasileirão, o último encontro aconteceu lá em 2001, inclusive o Goiás venceu por 3-0, aquele jogo no Serra Dourada, inclusive o técnico do Goiás era o Hélio dos Anjos, né? Gols marcados pelo Araújo da Silva e também o Thiago Fraga. Quero saber sua opinião a respeito desse Goiás América Mineiro, se você já foi em algum desses jogos e se você está confiante também para essa vitória lá no Independência. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito desse jogão, sua provável escalação, seu palpite, enfim, como o Jair Ventura pode escalar o time da forma mais inteligente possível, mais organizada, que sabemos que é uma marca, né, dentro dessa característica do Goiás. Na minha opinião, é manter o que o time vem fazendo até aqui na Série A, ter um pouquinho mais de calma na saída de bola, principalmente ali com o meio de campo, dar um pouquinho mais de liberdade para o Elvis e buscar principalmente o contra-ataque, né? O América Mineiro é um time que vai para cima mesmo quando tem essa sua bola dominada, e na hora de perder, se o Goiás conseguir encaixar ali 2, 3 passes rápido, pode sim encontrar uma boa condição para o Pedro Raul, que marcou ali, né, 6 dos últimos 5 gols do Goiás, é o vice-artilheiro do Brasileirão. Então eu vou num palpite, né? Acho que 1-0 para o Goiás, gol ali do Pedro Raul em algum ou um próprio escanteio, ou principalmente nessas jogadas de velocidade. Quero saber o seu palpite aqui embaixo também. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso link da GIM TV para você poder assistir esse jogo entre América Mineiro e Goiás ao vivo na tela do seu celular. Vou estar deixando um link no comentário fixado no primeiro. Pode vir aqui e conferir, combinado?
Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!